compromete, né, não só com uma chamada reforma política, que não é uma reforma eleitoral e um ou outro aspecto ligado a partido, mas que a gente dê um passo em relação ao estágio que nós estamos, que já estamos há muito tempo. Era isso, e eu acho que estamos avançando, a meu ver. Obrigado, deputada Erundina. Deputado Henrique Fontana e depois os últimos oradores, deputado Valteni Pereira e deputada Moema Gramacho. Bom, cumprimentar o nosso presidente em exercício, nosso presidente que também está na mesa, o Rodrigo Maia, o Tadeu Alencar, e o nosso relator Marcelo Castro e todos os colegas e aqueles que acompanham o debate, mais uma sessão de debates importante da nossa Comissão de Reforma Política. Eu sou daqueles que pensam que um debate como esse não é só um repetir de argumentos. Eu acredito que sim, as pessoas estão compondo suas opiniões e estão percebendo que terão que negociar estas opiniões, porque nenhum partido sentará nesta comissão e vai aprovar o seu projeto de reforma política. É da essência da democracia este processo negocial que vem pela nossa exposição aqui de ideias. Eu penso que a democracia brasileira, ela está sim, e digo a uma deputada que já aprendi a respeitar muito neste início de mandato, a deputada Renata, que aqui representa um partido que hoje tem um número pequeno de parlamentares, mas que poderá ser grande um dia. O PT também chegou a esta casa com 3 ou 4 parlamentares a primeira vez, e cresceu, né? Então todo partido pode crescer. Mas, de fato, a democracia brasileira está pecando pelo excesso de partidos. Ao mesmo tempo que não me parece razoável uma cláusula de barreira que proponha enxugar esta pluralidade de partidos instantaneamente de 28 para 5 ou 6 partidos. Isso seria um deslocamento muito radical de um processo real que a cultura política brasileira criou. Então, me parece que eu, por exemplo, tenho convicção de defender o fim das coligações proporcionais, porque eu acho que isso altera a lógica de construção dos partidos hoje menores, porque eles, ao invés de buscarem uma coligação para lançar um único candidato para tentar eleger naquela coligação, eles vão ter outra lógica de construção. Vão lançar chapas completas. 10 candidatos a deputado, vão procurar um líder jovem, um futuro candidato a prefeito de uma cidade, incentivar aquele candidato a concorrer, que, aliás, é a minha grande crítica ao Distritão. E eu estou torcendo para que o nosso relator consiga sensibilizar o seu partido, porque eu confesso que me preocupei, né, com a primeira proposta. Pois eu me preocupei com a primeira proposta, né, que percebi do PMDB, de uma primeira reunião, porque o Distritão é o fim dos partidos, e o fim das candidaturas, e o fim da renovação. Porque o Distritão é o seguinte: o partido que tem força para eleger 8 candidatos, e os partidos sabem calcular sua força, ele define só 8 candidatos. Então imagina se o PT vai retirar o Henrique Fontana da nominata para colocar um jovem que queira adentrar na política. O PT vai dizer: não, opa, o Fontana, pela construção, ele pode até cair um pouco a votação dele, aumentar, mas ele fez 130 mil votos na última eleição. Então não se retira mais os líderes que têm força. Então é o exponencial da personalidade comandando a política e a destruição dos partidos. Eu respeito quem pensa em contrário, e sempre os argumentos são colocados, ressalvado o enorme respeito àqueles que pensam diferente. E eu acho que o fim da coligação proporcional é uma dosagem adequada para diminuir o número de partidos. E a federação, como o nosso relator fala, e a federação tem que ter coerência programática. É lógico. E tem que durar aquele mandato para o qual foram eleitos os que participam da federação. E pode-se, obviamente, que os partidos não devem estar numa prisão para o resto da vida naquela federação. Quando chegar na próxima eleição, o partido acha que cresceu dentro da federação, ele quer sair da federação e concorrer sozinho, ele, X meses antes da próxima eleição, pode sair da federação e tentar a vida por conta, como se diz, né? Sozinho, e sobreviver nesse fato. Segundo, eu acho que tem que ser difícil mesmo fundar um partido. A regra de hoje não é razoável, gente. É mais fácil fundar um partido do que apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. A pessoa, quando vai assinar o apoio à fundação de um partido,
eu acho que ela tem que conceber, eu havia posto isso no meu relatório, ela tem que conceber aquela assinatura como uma pré-filiação. Eu não posso encontrar alguém na fila do ônibus e dizer, olha, assina aqui para mim que eu vou fundar um partido que vai melhorar a democracia no Brasil. Isso é um convencimento muito desrespeitoso com o cidadão e com o papel que devem ter os partidos. Então é fato que sim, quem quer fundar um partido deve conseguir um número razoável de assinaturas que sejam uma pré-filiação, ou seja, estou me comprometendo, se esse partido for fundado, a ajudar a construí-lo e ajudar a defender as ideias que esse partido se propõe a defender. Terceiro, eu entendo, e nós já fizemos isso, e aí eu quero pedir para o nosso relator uma reflexão forte, porque eu sei, a força de um relatório é muito grande. Quando o relator escrever no relatório, os destaques são livres, mas para mudar um relatório não é tão simples assim no regimento. Então, digo a todos nós, conversemos bastante com o nosso relator, que é um democrata, tem se mostrado uma condução totalmente democrática, o nosso presidente, que terá papel importante no processo de votação, que esta fase de convencimento antes de escrever o relatório é muito importante. Não dá para mudar todo o relatório depois só na base de destaques. Aí eu dizia, nós já proibimos outdoor, proibimos isso, proibimos aquilo. Eu quero dizer com força, gente, o que diminui o custo de campanha não é proibir A ou B, a ação A ou B, porque a marketing político vai inventar a ação C ou D. O que muda e restringe o custo da campanha para ela ser mais barata, como pedia o colega Max Filho, do PSDB, é definir um teto para a eleição. Se disser que o candidato a presidente da República do Brasil não pode gastar mais do que 50 milhões de reais, ele não vai poder gastar os 300 que gastou na última eleição. E ponto. E se o marqueteiro apresentar uma conta de 30 milhões, os marqueteiros vão ter que diminuir o preço. Ou procurar outro mercado. Porque hoje é um escândalo que cobra o marqueteiro. Ah, o cara é craque. Tudo bem, amigo. O cara é craque, eu, modestamente, também entendo um pouco de política, não sou tão craque como os marqueteiros, mas só um pouco tem que ter, porque é o povo que está pagando essas campanhas. Porque eu sou daqueles que digo e repito aqui, financiamento empresarial é 100% pago pela população. Todo financiamento empresarial é pago pela população. Se ele é legal, declarado e legal, ele está embutido no preço do produto que a população compra. Então, por exemplo, a JBS Friboi foi o maior financiador da última eleição. Todo mundo que vai comprar um pacote de carne da JBS Friboi está financiando campanha eleitoral. Só que aí não é o cidadão que diz quem vai ser financiado. Aí é o dono da empresa que decide quem que merece receber o financiamento. E a outra parte que todos nós conhecemos por N investigações de atos de corrupção, propina, etc., que atacaram a todos os governos, que se constituíram, inclusive o meu, que eu continue com toda a firmeza defendendo, porque, como disse num debate que fiz com o Carlos Sampaio, líder do PSDB, eu não vou aceitar julgamento coletivo. Ninguém, na minha opinião, vai subir na tribuna para dizer o PT é um partido corrupto, ou o governo Dilma é um governo corrupto, porque o PT não é um partido corrupto. O governo Dilma não é um governo corrupto. Se ocorreram casos de corrupção no governo Dilma, como ocorreram no governo Fernando Henrique, eles devem ser investigados e devem levar a punição individualizada de quem cometeu os atos de corrupção. Julgamento coletivo é política nazista. Os nazistas quiseram julgar coletivamente os judeus. E outros fascistas tentaram fazer julgamento coletivo de grupamentos. Então isso não pode ocorrer. Aí eu digo, aí quando a gente fala, vamos colocar um teto, e eu vou concluir com essa parte do meu raciocínio. Aí Tadeu vai se preocupar, bom, mas como é que é? Se lá em Pernambuco eu vou ter um teto, por exemplo, de 500 mil reais, vamos supor, não sabemos qual será o sistema eleitoral, se for um distrital misto, se for distritão, se for proporcional, muda, mas vamos admitir que fosse no de hoje, só por efeito de raciocínio. Aí o meu colega Tadeu Alencar diz, mas Fontana, só um pouquinho, vão dizer que o teto é 500 mil, e aí o outro vai gastar 2 milhões no caixa 2, e eu respeito a regra e eu vou perder a eleição. Sabe quantas vezes eu ouvi esse argumento, gente?
nos últimos 4 anos, mais de 2.000 vezes, seguramente. Ah, mas se proibir o financiamento de empresa, vai aumentar o Caixa 2. Sabe quantas vezes eu ouvi esse argumento? Umas 3.000 vezes. Mas eu pergunto, qual é o Caixa 2 de hoje, nas eleições? E qual é a regra eleitoral de hoje? Gasto livre, sem teto, sem limite, liberdade total para as empresas financiarem, e o Caixa 2 come solto. Todos dizem, em conversas reservadas, que eu tenho responsável para dizer no microfone aquilo que, obviamente, eu posso comprovar, não é o meu papel, mas Ministério Público, Justiça Eleitoral, todos dizem não. A campanha passada custou o dobro do que está declarado. Outro arrisca, custou o triplo. E nós vamos continuar nesse cinismo? Ou nós vamos dizer para o povo brasileiro que a democracia tem um custo, que este custo deve ser coberto de forma republicana, porque não são as empresas que têm que mandar na política? O poder político não pode ser capturado pelo poder econômico. Isso se debate no mundo inteiro hoje. O Congresso americano está paralisado em temas essenciais, porque os lobbies empresariais têm mais força no Congresso americano do que o cidadão que vai à urna. Um cidadão, um voto. E não um cidadão, um voto, e outro cidadão, um voto, mais 100 milhões. Para decidir a eleição. Então, bota o teto e vamos apoiar o projeto. Um dos que a presidenta apresentou ontem, e eu recapitulava com a consultoria, que sempre é a mão que dá sequência, e hoje, seguramente, o nosso relator dirá da qualidade da consultoria da casa, dos que compõem a área, né, da reforma política. Nós escrevemos, no primeiro relatório que eu apresentei, criminalização do Caixa 2, para dar segurança para o Tadeu. Tadeu, é 500 mil, é 500 mil. O cara que quiser cometer ilegalidade e gastar 2 milhões de Caixa 2, pode ir preso. Pode cometer ilegalidade. Pode. Até porque é proibido matar. E tem gente que comete homicídios e vai para a cadeia. Então vamos proibir o Caixa 2? Vamos criminalizar o Caixa 2? Como propõe, inclusive, o pacote, e eu concluo, apresentado pela presidenta ontem, e vamos colocar teto, que a eleição vai ser barata, e cada um gasta como quiser. Um quer botar um balão no ar, o outro quer fazer um panfleto, o outro quer viajar mais, o outro quer botar um carro de som, o outro quer distribuir uma camiseta. Deixa o candidato e o partido decidir o que querem fazer. Todas as proibições que nós fizemos, deputado Afonso Mota, não diminuíram 1 centavo o custo de campanha. Está lá registrado no TSE, fora o Caixa 2, que eu não tenho como saber quanto foi. Mas está lá registrado. Todas as campanhas custaram mais cara. Proibiu o outdoor, proibiu isso, proibiu aquilo, proibiu não sei o quê, proibiu a distribuição da lixa, do brinde, do comício, do cara que canta, do cara que toca violão, do cara que fala... Só enrolação, gente. Vamos colocar a mão na ferida. Vamos ter coragem. O Vinícius estava aqui, eu disse, para sair da vala comum, ou os políticos têm coragem hoje de recuperar a dignidade da atividade política, ou a criminalização da política vai continuar comendo solta. E eu não conheço corrupção praticada só por políticos. Todo caso de corrupção que eu conheço, ao longo da história do Brasil e de outros países do mundo, que a corrupção não é brasileira, né? Ela é um fenômeno mundial. Tem empresário corruptor, político que se corrompe e servidor público que participa do processo de corrupção. O Barusco, esse, que hoje é um homem muito famoso no Brasil, ele tem, eu não sei se é de dólares ou de reais, mas tanto faz, que é um absurdo também, é 90 milhões de dólares ou de reais que ele tem à disposição de devolver, meu presidente? 97 milhões de dólares. 97 milhões de dólares. A bagatela de 300 milhões de reais. Isso, a bagatela de 300 milhões de reais. Ele é um funcionário de segundo escalão, de carreira da Petrobras. Deputado. Terceiro escalão. Então nós temos que combater a corrupção na raiz, para valer. E nós que somos políticos, nós que estamos aqui nessa comissão, vamos assumir, gente. Nós temos que valorizar a política. O político não pode ficar com um pires na mão, me arruma 10 mil, 20 mil, 30 mil para fazer a campanha.
O mandato não é um negócio. Um mandato tem que ser financiado de forma republicana, pela sociedade, ele não é uma empresa. Olha, vou te vender um serviço, tu me arruma 50 mil que eu te vendo um serviço. Nós temos que proibir o financiamento empresarial, e aí de novo vem meu apelo, eu ainda tenho esperança que o Marcelo seja a maioria no PMDB, que eu sei da convicção dele nesse assunto, que ele seja a maioria no PMDB, ajude a construir essa maioria, e também os nossos partidos estão aqui, e eu sou contra a cláusula de barreira. Eu sou a favor, não vou explicar hoje a minha posição, porque eu já usei muito tempo para falar de outra coisa, sou a favor do fim da coligação proporcional, mas sou contra a cláusula de barreira. Obrigado, deputado. Deputado Valteni. Senhor presidente em exercício, presidente, relator, vou procurar ser bastante breve na minha fala. Primeiro, quero fazer um apelo ao presidente Rodrigo Maia para que o presidente Eurípides Júnior, presidente do PROS, possa também participar da audiência pública que os presidentes de partido vai ter aqui nesta comissão. Então, eu faço esse apelo, peço essa oportunidade para que o PROS também